Naquela noite, Scarlett Hayes, de 7 anos, aluna da 2ª série, foi expulsa da escola por meio de um único e-mail, sem explicações, sem reunião, sem chance de dizer uma única palavra. Na manhã seguinte, o conselho escolar entrou na sala de reuniões como em qualquer outra terça-feira. O que eles não sabiam era que seu pai, Sebastian Reed, pai solteiro e engenheiro de sistemas, já estava aguardando sentado em um canto. Ele estava calmo, tinha apenas um pendrive sobre sua mesa e, sem elevar a voz e com apenas uma frase, disse: "Vocês acabaram de cometer o maior erro de suas carreiras." 15 minutos depois, toda a diretoria permanecia em completo silêncio. Se você já foi dispensado por alguém que se julgava intocável, não vai conseguir parar de ouvir. O e-mail havia chegado às 22h47. Nenhuma ligação, nenhum aviso prévio, nenhuma reunião marcada para a manhã seguinte. Apenas uma única mensagem na caixa de entrada, fria e direta. O assunto soava como um veredicto já decidido sem qualquer julgamento. Scarlett Hayes, uma garota que ainda levava um pequeno coelho de pelúcia na mochila todos os dias, havia sido expulsa da escola primária Maplewood com efeito imediato. Uma única frase, uma linha fria, puramente burocrática. E em algum lugar daquela casa na rua Birchwood, um pai que raramente levantava a voz ficou completamente imóvel e leu aquilo 3 vezes. Sebastian Reed não ligou para a escola naquela noite. Não fechou o laptop com força, nem ficou andando de um lado para o outro na cozinha, irritado. Não pegou o telefone para chamar um advogado, um amigo ou qualquer outra pessoa. Ele apenas olhou para a tela e algo silencioso e calculado começou a se formar na mente dele. Sebastian Reed tinha 38 anos. Morava em uma casa simples de 2 quartos, em um bairro onde as pessoas deixavam as portas da garagem abertas nas manhãs de sábado e as crianças andavam de bicicleta até a hora do jantar. Ele dirigia um sedã de 6 anos, revezava sempre as mesmas 4 refeições no dia a dia e passava a maior parte das noites sentado em uma escrivaninha usada, com 3 monitores organizados em um arco preciso, trabalhando como engenheiro de sistemas por contrato. Visto de fora, não havia nada de extraordinário nele, e de muitas formas era exatamente assim que ele preferia. Scarlett era a única coisa em sua vida que ele nunca tentou tornar pequena. Ela era curiosa, quieta e levava muito a sério tudo o que lhe importava. Livros sobre animais, quebra-cabeças com muitas peças, o som de certas palavras quando faladas devagar. Ela tinha os olhos da mãe e a tranquilidade do pai, e estava em Maplewood havia 2 anos, sem que qualquer problema tivesse sido registrado em sua ficha. Ela também era, como às vezes acontece com crianças de 7 anos na 2ª série, solitária. Não aquele tipo de solidão exagerada ou dramática. Ela não chorava no recreio, nem implorava ao pai para ficar em casa. Apenas ainda não tinha encontrado seu grupo. Havia um grupo específico de meninas na turma que circulava pelos corredores, como se já tivesse decidido quem fazia parte e quem não fazia. E Scarlett, sem nunca entender bem o motivo, havia sido colocada do lado de fora. Ela se adaptou da mesma forma que lidava com quase tudo, em silêncio, com cuidado e sem reclamar. Sebastian havia percebido. Ele sempre percebia, mas não se preocupava, porque preocupação sem informação não leva a nada, e Sebastian Reed sempre preferia fatos concretos. Naquela noite, ele foi até o quarto de Scarlett e ficou parado na porta por um instante, observando-a dormir. O coelho estava debaixo do braço dela. A luz noturna projetava formas suaves no teto. Ele até pensou em acordá-la, mas desistiu. Ela descobriria pela manhã. Naquela noite, ela ainda podia acreditar que o mundo era simples. Ele voltou para sua mesa. O e-mail ainda estava aberto na tela.
Ele leu novamente, não pelo conteúdo desta vez, mas pela estrutura, a escolha das palavras, o horário, o endereço do remetente e as 4 palavras no final, escritas em uma fonte menor do que o restante, quase como se fossem um acréscimo feito às pressas, ou talvez um descuido de quem não refletiu o suficiente antes de enviar. Decisão do Conselho Confidencial. Sebastian inclinou-se para a frente na cadeira. Abriu uma segunda janela. Scarlett acordou às 7h15 da manhã seguinte e foi até a cozinha, onde encontrou o pai já sentado à mesa com uma xícara de café e uma pilha de papéis que ele virou com a face para baixo quando ela apareceu. Ele preparou torradas para ela com a geleia de morango que ela gostava. Disse com voz calma e controlada que ela não iria à escola naquele dia. Quando ela perguntou o motivo, ele explicou que havia ocorrido um mal-entendido que ele iria resolver. Quando o rosto dela se contraiu levemente, quase chorando, ela fez a pergunta que ficaria na memória de Sebastian por muito tempo. "Eu fiz alguma coisa errada, pai?" Ele olhou para ela do outro lado da mesa da cozinha. Pensou com cuidado, como sempre fazia, antes de responder. "Não", disse ele, "você não fez nada de errado. Outra pessoa fez." Somente quando ela já estava no outro cômodo, assistindo aos desenhos da manhã, que normalmente perdia por causa da rotina, é que o som baixo chegou até ele. Um choro pequeno e contido. O tipo de choro que uma criança de 7 anos tenta esconder. Ele ficou parado na porta da cozinha, ouvindo, e permaneceu imóvel por um longo tempo. Depois, voltou para sua mesa. Sebastian sempre foi um leitor atento, e o e-mail que chegara na noite anterior recompensava esse cuidado de formas que quem o escreveu claramente não havia previsto. A primeira coisa que ele notou, a mesma que o fez se inclinar para a frente na noite anterior, foi o endereço do remetente. A mensagem trazia o domínio da escola primária Maplewood, mas não havia sido enviada pela plataforma oficial de comunicação do distrito. Essa plataforma, que Sebastian conhecia bem, gerava uma assinatura específica em cada mensagem enviada. Aquele e-mail não tinha isso. Alguém o havia redigido diretamente a partir de uma conta no servidor, ignorando completamente o sistema padrão. A segunda coisa que ele percebeu foi o horário. O e-mail indicava ter sido enviado às 22h47, mas os metadados incluídos no cabeçalho contavam outra história. O intervalo entre a criação da mensagem e o envio foi de 11 minutos, tempo suficiente para alguém escrever, revisar e decidir se realmente enviaria. Mais interessante ainda, o registro de criação coincidia com o horário escolar, o que indicava que aquilo havia sido escrito durante o dia e guardado antes de ser enviado. Alguém planejou aquilo, e depois esperou até que a maioria das pessoas estivesse dormindo. Ele preparou uma terceira xícara de café, recostou-se na cadeira e refletiu sobre o que Scarlett havia contado durante o café da manhã, de forma hesitante, entre mordidas na torrada e aquele jeito fragmentado que as crianças têm ao narrar algo que ainda não compreendem totalmente. Uma menina da turma chamada Madison contou à professora que Scarlett havia copiado suas respostas na prova de matemática de quinta-feira pela manhã. Scarlett negou com firmeza. Não foi isso que aconteceu, mas a professora, uma senhora chamada Patricia Vance, apenas disse que o assunto estava sendo analisado pela direção. Isso havia acontecido 3 dias antes. Não houve mais nenhum contato da escola, nenhuma reunião marcada, nenhuma notificação formal sobre qualquer processo disciplinar. E então, o e-mail no meio da noite. Sebastian acessou a lista pública de contatos do distrito escolar e passou 4 minutos procurando o sobrenome de Madison Cole. Madison Cole. Ele comparou com a lista oficial de membros do conselho escolar e ficou imóvel por um instante. Charlotte Cole, membro do conselho em seu segundo mandato, presidente do Comitê de Assuntos Estudantis.
Ele anotou o nome em um pedaço de papel, dobrou e deixou de lado. Pensou na câmera da sala de aula que Scarlett havia mencionado, aquela instalada no canto acima do quadro branco, e em como havia sido dito que o sistema não estava funcionando na semana da prova. Pensou também na forma como Patricia Vance desviou do assunto quando Scarlett tentou explicar o que realmente tinha acontecido. Pensou na lógica por trás desse tipo de silêncio. Pensou na maneira silenciosa e organizada com que todas as possibilidades de contestação foram eliminadas antes da decisão final. Não era uma falha de comunicação. Não era um erro administrativo. Cada detalhe havia sido planejado com cuidado por alguém que sabia exatamente o que estava fazendo. Sebastian Reed abriu seu laptop e começou a trabalhar. Ele não ligou diretamente para a escola, nem tentou resolver a situação por meio de conversas informais. Não escreveu um e-mail furioso para o diretor, não publicou nada em lugar nenhum e não pediu ajuda a ninguém. Quem o observasse nos dias seguintes à expulsão talvez achasse estranho aquele pai prejudicado que apenas se sentava diante do computador sem dizer nada, sem fazer nada visível, sem qualquer reação aparente. Seu vizinho, um senhor chamado Gerald, que às vezes lhe levava abobrinhas da horta, bateu à porta na tarde seguinte e perguntou se estava tudo bem. Sebastian agradeceu, disse que sim. Pegou a abobrinha e fechou a porta. O que ninguém observando de fora poderia perceber era que Sebastian Reed havia passado 6 anos antes de sua atual carreira como engenheiro de sistemas freelancer, trabalhando com segurança de dados para o Departamento Estadual de Educação. Ele não havia deixado aquele emprego por vontade própria. Houve um problema. Um contrato com um fornecedor que ele denunciou, um supervisor que não gostou da denúncia e uma saída que foi apresentada como demissão, mas que, na época, pareceu mais uma dispensa forçada. Ele passou os anos seguintes construindo uma vida mais tranquila. Disse a si mesmo mais de uma vez que estava satisfeito por ter saído dali. No entanto, ele manteve todo o conhecimento técnico que havia adquirido ao longo dos anos, especialmente sobre como os sistemas funcionavam internamente e onde normalmente eram armazenados os registros mais importantes. Não por rancor, mas simplesmente porque era o tipo de pessoa que não descartava algo que ainda pudesse ser útil. As pessoas não quebram as regras, ele havia dito a um colega certa vez, anos antes, durante uma longa reunião após uma auditoria particularmente difícil. Elas apenas partem do princípio de que ninguém é competente o bastante para descobrir. O colega riu. Sebastian não estava brincando. Ele iniciou solicitações formais de acesso a dados e utilizou seu conhecimento técnico para analisar registros que eram legalmente acessíveis por meio de transparência e processos administrativos. E começou a ler com a paciência metódica de alguém que já havia feito aquilo muitas vezes. Os registros eram extensos. Sebastian sempre gostou de registros. Eles eram honestos de uma forma que as pessoas raramente eram. Anotavam cada ação em sequência, sem opiniões ou justificativas, e não podiam ser instruídos nem pressionados a mudar sua versão dos fatos. Era possível excluir um arquivo, mas a própria exclusão ficava registrada. Era possível editar um documento, mas a edição deixava rastros. O sistema mantinha registros detalhados da maioria das ações, o suficiente para reconstruir o que havia acontecido. Ele levou 4 horas para encontrar a primeira inconsistência. O e-mail de expulsão não havia sido gerado por nenhum processo oficial. Nenhum formulário disciplinar havia sido preenchido. Nenhum protocolo de comunicação com os pais havia sido iniciado. Nenhuma revisão administrativa havia sido registrada. O e-mail existia isoladamente. Uma única ação realizada em uma conta de servidor do distrito, registrada no escritório do Comitê de Assuntos Estudantis, o escritório de Charlotte Cole. Ele anotou aquilo e continuou analisando.
O relatório de má conduta acadêmica, o documento formal que supostamente havia iniciado todo o processo contra Scarlett, apresentava um registro de modificação 3 dias mais recente do que a sua data de criação. Alguém abriu o documento original, alterou algo e o salvou novamente. A versão inicial havia desaparecido do sistema principal, mas os registros não fazem parte apenas da camada principal. Eles ficam mais profundos, mais discretos, em uma área que a maioria dos administradores não observa e que quase nenhum usuário conhece. Sebastian localizou uma versão anterior do documento em registros de backup que ainda não haviam sido sobrescritos. Ele extraiu o arquivo, comparou com a versão atual e recostou-se na cadeira. O documento original, preenchido por Patricia Vance no dia da prova, continha apenas uma frase no campo de observações: inconclusivo, comportamento observado ambíguo, nenhuma evidência direta de má conduta. A versão atual dizia: o aluno confirmou ter visualizado a prova de outro aluno durante a avaliação. A frase havia sido completamente reescrita. O nome de quem fez a alteração não aparecia no documento em si, mas o registro do servidor, confiável e objetivo, mostrava qual conta havia acessado o arquivo, a conta do escritório de Charlotte Cole. Sebastian permaneceu em silêncio por um longo momento. Depois continuou. Passou as 2 horas seguintes analisando arquivos do distrito, consultando registros disciplinares antigos, usando a forma como ele analisou os registros. O que encontrou o deixou mais impactado do que qualquer outra coisa. Nos 2 anos letivos anteriores, outros 3 alunos da escola primária Maplewood haviam sido removidos, não por meio de processos formais de expulsão, mas por uma sequência de ações administrativas que, na prática, levavam ao mesmo resultado: registros de frequência marcados, relatórios de comportamento gerados, pais discretamente informados de que transferir o aluno poderia ser melhor para todos. 3 famílias que, em cada situação, simplesmente optaram por levar seus filhos para outra escola em vez de enfrentar um sistema que parecia decidido a afastá-los. Ele examinou tudo com atenção. Cada um dos 3 alunos havia se envolvido, em algum momento nos meses anteriores à saída, em um conflito com uma criança cujos pais faziam parte do conselho escolar. Nenhuma dessas famílias sabia o que ele agora sabia. Sebastian pegou o disco rígido externo da gaveta da escrivaninha. Começou a salvar arquivos. Os registros de backup da câmera, armazenados no sistema de segurança da escola, que ainda não haviam sido analisados pela administração. Os registros do servidor, com seus horários precisos, a versão original do relatório de má conduta e a versão alterada lado a lado, os arquivos antigos dos 3 alunos anteriores, e perto do fim da sessão, algo que quase passou despercebido: uma sequência de mensagens internas entre a conta do escritório de Charlotte Cole e o endereço administrativo da diretora da escola, enviadas na manhã da expulsão. A última delas continha 4 palavras que, por si só, eram profundamente comprometedoras. Resolva isso discretamente. Feito. Ele copiou tudo para o disco rígido. Conferiu as cópias. Fechou o laptop e ficou sentado no escuro por um tempo, ouvindo o som da televisão no outro cômodo, onde Scarlett havia adormecido no sofá com o coelho no peito. As imagens de backup da câmera levaram um pouco para processar, mas quando finalmente apareceram nítidas na tela, Sebastian assistiu 2 vezes. A sala de aula estava no seu habitual nível de organização caótica do meio da manhã. 22 alunos do 2º ano estavam inclinados sobre suas carteiras, com os lápis em movimento. Patricia Vance caminhava entre as fileiras, com o ritmo lento e levemente distraído de alguém, tentando observar muitas coisas ao mesmo tempo. Scarlett estava na 4ª fileira. Madison Cole sentava-se uma fileira ao lado e 2 cadeiras à frente. Aos 11 minutos da gravação, Madison virou a cabeça.
Olhou de forma clara e inequívoca, por cerca de 4 segundos, para a folha sobre a mesa de Scarlett. Depois voltou para o próprio trabalho. 40 segundos depois, quando Patricia Vance já estava do outro lado da sala, Madison pegou algo dentro da pasta e fez uma troca rápida, quase imperceptível. Em seguida, levantou a mão. Sebastian assistiu novamente. Depois, fechou o arquivo. Por um breve momento, ele refletiu sobre a professora. Patricia Vance trabalhava em Maplewood havia 11 anos. Seu histórico mostrava avaliações consistentes, sem nada fora do comum. Uma profissional que encontrou seu equilíbrio e permaneceu nele. Ela não havia iniciado a acusação da forma como foi apresentada depois. Ela havia escrito inconclusivo. Alguém alterou sua avaliação sem consentimento, e quando a pressão aumentou, e Sebastian suspeitava que essa pressão veio de uma forma que ele não conseguiu documentar completamente, ela simplesmente parou de se manifestar. Ele não a culpava. Ele entendia a lógica por trás desse tipo de silêncio. Quando quem pressionava, controlava sua avaliação anual, influenciava a renovação de contratos e dominava os mecanismos silenciosos do poder institucional que a maioria das pessoas preferia não questionar, o custo de falar era alto demais e ninguém havia oferecido apoio suficiente para que Patricia Vance acreditasse que se posicionar faria alguma diferença. Scarlett, por sua vez, disse algo na segunda manhã que ele não esperava. Ela estava comendo cereal e olhando para a mesa, e comentou sem levantar os olhos que não odiava Madison. Ele perguntou se ela tinha certeza. Ela pensou por um instante, com a mesma seriedade que dedicava a quase tudo, e respondeu que acreditava que sim. Apenas não entendia por que Madison não gostava dela. Sebastian olhou para a filha do outro lado da mesa do café da manhã e pensou que ela era, de alguma forma essencial, uma pessoa melhor do que muitos adultos que passaram a última semana tentando moldar a realidade de acordo com seus próprios interesses. Ele disse: "Algumas pessoas têm medo do que não entendem." Scarlett refletiu por um momento e voltou a comer. Naquela noite, depois que ela adormeceu, Sebastian sentou-se à mesa por 4 horas e criou algo que não era uma reclamação, nem uma petição, nem um parecer jurídico. Era uma apresentação com 19 slides organizados da mesma forma que ele organizava relatórios de auditoria, em ordem cronológica, com as evidências primeiro, cada afirmação sustentada por uma fonte e cada fonte ligada a um registro verificável. Ele imprimiu 2 cópias do material completo, prendeu com clipes de fichário e identificou cada uma com uma data e um número de referência organizado por ele, para manter tudo estruturado. Colocou as cópias em uma pasta de papelão. Copiou tudo para um pendrive e colocou uma etiqueta simples com uma tira de fita adesiva branca. Ele não enviou nenhum e-mail para ninguém. Também não procurou um advogado. Não ligou para a emissora de notícias local, nem conversou com outros pais cujos filhos haviam sido retirados, embora tenha considerado essas possibilidades. Por volta da meia-noite, decidiu que a atitude mais eficaz seria também a mais simples. Ele iria até a sala onde as decisões haviam sido tomadas e mostraria diretamente às pessoas responsáveis exatamente o que tinha acontecido em um ambiente sem margem para dúvidas, sem chance de negar depois e sem espaço para adiar a decisão. Ele faria com que fossem confrontados pelos fatos. Quando apagou a luz da mesa e foi ver Scarlett pela última vez antes de dormir, parou na porta do quarto por um instante e disse, em voz baixa, o suficiente para não acordá-la. Amanhã, eles vão ter que ouvir. Depois disso, foi se deitar. Dormiu bem, o que até o surpreendeu um pouco, mas ele sempre dormia melhor quando sentia que o trabalho estava concluído e as provas estavam completas. O Conselho do Distrito Escolar de Maplewood realizava sua reunião mensal na segunda terça-feira de cada mês, com início às 8h30 da manhã, na sala de conferências B do prédio administrativo.
Era um ambiente neutro, com paredes em tom bege, teto baixo, uma mesa oval comprida, uma tela de projeção fixada na parede e algumas cadeiras laterais destinadas ao público. Essas reuniões quase nunca atraíam visitantes. Sebastian já havia participado de duas no passado, anos antes, por motivos que não tinham relação com Scarlett. Naquela manhã, ele chegou às 8h22. Fez o registro com a assistente administrativa na recepção, que não perguntou o motivo da visita e não demonstrou estranhar sua presença. Ele levava uma pasta de papel, um pendrive e uma xícara de café que havia preparado em casa e colocado em uma caneca térmica, já que sempre achou que parar para comprar café no caminho para algo importante era uma perda de cerca de 7 minutos que poderiam fazer falta. Sentou-se na área comum, apoiou a pasta no colo e aguardou. Os membros do conselho chegaram aos poucos, em pequenos grupos, ocupando seus lugares, abrindo laptops e organizando seus espaços com a familiaridade de quem já dividia aquela rotina há bastante tempo. Charlotte Cole entrou às 8h28. Era uma mulher por volta dos 40 anos, com postura firme e aquele tipo específico de presença que indicava alguém acostumado a exercer influência em qualquer ambiente. Ela colocou a bolsa sobre a mesa, sem olhar para a área dos visitantes. Depois olhou. Seus olhos encontraram os de Sebastian por um breve instante. A expressão dela mudou de forma quase imperceptível, antes de voltar ao padrão profissional. Sebastian fez um leve gesto de cabeça e desviou o olhar para a pasta. O presidente declarou a reunião aberta. Os 2 primeiros itens da pauta foram tratados com rapidez. Uma atualização orçamentária das instalações e uma revisão da política de frequência. Em seguida, Charlotte Cole, sentada na terceira posição à esquerda e sem voltar a olhar para a área dos visitantes, dirigiu-se ao presidente. Antes de continuarmos, gostaria de registrar que há um visitante que não estava agendado. O Sr. Reed deveria ter utilizado o sistema de agendamento. Sebastian permaneceu sentado e respondeu com calma. Eu gostaria de alguns minutos para apresentar um material relevante. Charlotte respondeu. Esse não é o procedimento. Sebastian assentiu. O que foi feito com a minha filha também não seguiu o procedimento adequado. O silêncio tomou conta da sala. 2 conselheiros trocaram olhares. O presidente, Thomas Whitfield, um homem mais velho com anos de experiência à frente do cargo, observou Sebastian com atenção cuidadosa. Sr. Reed, o que exatamente o senhor pretende apresentar hoje? Sebastian se levantou, caminhou até a frente, conectou o pendrive ao projetor e aguardou a tela acender. Preciso de 19 minutos. O primeiro slide mostrava uma linha do tempo clara, organizada, com todos os eventos dispostos em sequência, desde o dia da prova, passando pelo registro do relatório original, sua posterior alteração, até o envio do e-mail de expulsão. Sem comentários. Apenas os fatos. O segundo slide trazia a comparação entre o relatório original e a versão modificada, lado a lado, com destaque para a única frase removida e a frase inserida no lugar. Abaixo, os registros mostravam qual conta havia acessado o documento no momento da alteração. O nome de Charlotte Cole aparecia 3 vezes. Sebastian não acrescentou comentários. Apenas avançou pelos slides, apresentando as informações da mesma forma como sempre trabalhou, com método, clareza e sem interpretações. As imagens do sistema de segurança apareceram no slide 7. Ele as exibiu sem narrar. Duraram 53 segundos. Ninguém falou durante esse tempo. No slide 9 estavam os dados históricos. 3 casos anteriores, com cronologia detalhada e relação com conflitos, envolvendo famílias ligadas ao conselho. Alguns membros demonstraram claramente que estavam processando informações novas. No slide 14 estavam as mensagens internas.
Ele havia impresso aquela parte em tamanho ampliado e avançou lentamente até ela. Eram 9 mensagens trocadas ao longo de uma manhã. A última dizia: resolva isso discretamente. Feito. Charlotte falou. Essa comunicação está fora de contexto. Sebastian a observou por alguns segundos. O registro mostra que a mensagem saiu da sua conta às 9h14 da manhã. O e-mail de expulsão foi gerado às 14h03 do mesmo dia. O contexto está nos próprios registros. Charlotte respondeu. Você não tem autorização para acessar esses dados. Sebastian manteve o tom firme. Eu não tenho acesso direto ao sistema há anos, mas conheço bem a estrutura dele, o suficiente para entender onde procurar e como reconstruir o que aconteceu usando informações obtidas por meios legais. Ele fez uma breve pausa. Eu trabalhei na implementação desse sistema anos atrás. Conheço como ele registra as ações e como esses dados podem ser analisados. O silêncio na sala era completo. Robert Haynes, sentado na outra ponta, largou a caneta e olhou para Thomas Whitfield. Tom, isso tem implicações legais sérias. Thomas voltou seu olhar para Charlotte. Ela encarava a tela. Sua expressão havia mudado. A postura ainda estava ali, mas algo mais profundo já não era o mesmo, e todos perceberam. Quero deixar registrado que este processo não seguiu os procedimentos adequados, disse ela. Charlotte, respondeu Thomas, com firmeza contida. Acho melhor você parar de falar agora. Ela se calou. Externamente manteve o controle, mas a base daquela segurança havia se quebrado. Sebastian já havia visto aquilo antes. O momento exato em que alguém entende que foi completamente exposto. Cada ação registrada, cada decisão documentada. Ela tentou ainda reformular a narrativa. Disse que o sistema funcionou como foi planejado, que sua atuação foi apenas administrativa e que as decisões haviam seguido os canais corretos. Sebastian respondeu. Existe uma versão anterior do relatório em registros de backup que ainda não foram sobrescritos. A senhora Vance escreveu inconclusivo. Essa palavra foi retirada usando a sua conta. Isso não é interpretação. É registro. Charlotte olhou para ele por um instante. Havia ali uma mistura de tensão e reconhecimento tardio de erro. Thomas Whitfield pediu a 2 conselheiros que o acompanhassem até o corredor. Quando voltaram, cerca de 8 minutos depois, ele informou que seria iniciada uma sessão fechada de emergência para analisar todo o material apresentado por Sebastian. Ele pediu a Sebastian que deixasse uma cópia do material com a assistente administrativa. Também afirmou de maneira calma e objetiva que a expulsão de Scarlett Hayes seria reavaliada e permaneceria suspensa até aquela sessão. Robert Haynes olhou para Charlotte do outro lado da mesa e disse com uma clareza que não deixava espaço para dúvida. Charlotte, precisamos discutir sua atuação neste caso. Você não deve participar da sessão fechada. Charlotte Cole pegou a bolsa atrás da cadeira e saiu da sala. Não olhou para Sebastian ao passar por ele. Ele nem chegou a olhar quando ela saiu. A situação começou a se desenvolver mais rápido do que ele imaginava assim que teve início. Ao longo das semanas seguintes, após análise interna e revisão jurídica, o distrito emitiu uma revogação formal por escrito da expulsão de Scarlett, apontando falhas no processo. A linguagem usada era cuidadosa e institucional, mas direta. Charlotte Cole foi temporariamente afastada de suas funções enquanto uma investigação formal era conduzida. 2 das 3 famílias cujos filhos haviam sido transferidos anos antes foram procuradas pelo Conselho Distrital.
Descobriu-se que a senhora Vance mantinha registros próprios. Quando alguém do departamento jurídico entrou em contato para discutir sua versão dos fatos, ela apresentou uma anotação feita à mão no dia em que o relatório foi alterado, uma única página, com data e assinatura, descrevendo um telefonema recebido da assistente de Charlotte Cole, solicitando que ela ajustasse suas anotações para refletir o que o comitê havia decidido. Ela registrou aquilo porque não sabia como agir naquele momento e guardou o documento porque, no fundo, era o tipo de professora que documentava tudo. Apenas aguardava o momento certo para mostrar aquilo a alguém. Outros pais começaram a se manifestar. No início, poucos, 3, depois 5, depois mais de uma dúzia, pessoas que tinham presenciado ou vivido situações semelhantes e que haviam tratado aquilo como problemas institucionais isolados, sem investigar mais a fundo. Um jornalista local passou a fazer perguntas. O superintendente do distrito, que aparentemente não tinha conhecimento de partes relevantes do que ocorria sob a gestão do comitê de Charlotte Cole, divulgou uma declaração cheia de termos formais sobre responsabilidade. Sebastian não deu entrevistas. Quando o jornalista ligou, ele respondeu que não tinha nada a acrescentar, além do que já constava nos registros. Quando a superintendência perguntou se ele participaria de um fórum comunitário sobre a administração do distrito, disse que iria considerar, mas não refletiu muito sobre isso. Ele conseguiu o que queria, que não era reconhecimento nem exposição, mas um resultado claro: sua filha de volta, o registro corrigido e o sistema por trás disso exposto. Scarlett retornou à escola Maplewood em uma manhã de quinta-feira, 2 semanas e meia depois da noite em que o e-mail chegou. Sebastian a levou de carro. Ela permaneceu em silêncio durante o trajeto, com o coelho dentro da mochila como sempre, observando as casas pela janela com a atenção característica de uma criança de 7 anos, tentando entender algo que ainda não conseguia explicar em palavras. Ele a acompanhou até a escola. Ao chegar à porta da sala de aula, abaixou-se até ficar na altura dela antes de ela entrar. Não disse nada importante. Apenas ajeitou a gola da jaqueta e desejou um bom dia. A sala estava diferente em pequenos detalhes, mas perceptivelmente diferente. As outras crianças a observavam com uma atenção que antes não demonstravam. Não era hostilidade nem grosseria, apenas curiosidade. Algumas disseram oi. Uma menina chamada Priya, que sentava 2 cadeiras ao lado, perguntou se ela queria sentar com ela no almoço. Scarlett respondeu que sim, e foi sincera. Madison Cole estava mais quieta do que o habitual naquela manhã. Durante a aula de leitura, passou um papel dobrado para Scarlett do outro lado do corredor, entre as carteiras. Scarlett abriu o bilhete no colo e leu sem demonstrar reação. Estava escrito com a caligrafia grande e cuidadosa de uma aluna da 2ª série. Desculpe, eu não deveria ter feito isso. Scarlett dobrou o papel novamente e guardou na carteira. Não respondeu durante a aula. No corredor, após a 2ª aula, encontrou Madison perto do bebedouro. As duas se olharam por um instante. Scarlett fez um leve gesto com a cabeça. Nem caloroso, nem frio, apenas sincero. Madison abaixou o olhar. Scarlett seguiu andando. Naquela noite, durante o jantar, contou ao pai o que havia acontecido. Ele ouviu sem interromper. Quando ela terminou, perguntou se ela se sentia bem em relação àquilo. Ela pensou por um momento, como costumava fazer com tudo. Acho que sim, disse. Não resolve de verdade, mas já é alguma coisa. Sebastian respondeu que aquilo era uma forma bastante madura de ver a situação. Scarlett deu de ombros. A senhora Vance diz que fazer o certo e fazer o mais fácil quase nunca são a mesma coisa. Sebastian ficou em silêncio por um instante. A senhora Vance tem razão, disse. Em uma tarde de sábado, no início de outubro, eles estavam sentados em um banco de parque perto de casa.
Scarlett dava pequenos pedaços de uma barra de cereal a um pombo insistente, enquanto Sebastian lia algo no celular. A luz tinha aquele tom entre dourado e acinzentado, típico de fim de estação, e o parque estava tranquilo, com apenas o som distante de crianças brincando. Depois de algum tempo em silêncio, Scarlett olhou para ele de lado e perguntou: "Você ainda está bravo com eles?" Sebastian realmente pensou antes de responder. Não para tranquilizá-la, mas porque levava perguntas assim a sério. Passou 2 semanas lidando com algo que poderia ter se transformado em raiva, se tivesse deixado. Sentiu, nas primeiras horas daquela noite inicial, algo intenso e muito claro, que rapidamente direcionou para foco e ação. Não sabia se aquilo ainda era raiva. Parecia mais a sensação de algo resolvido, de um sistema ajustado novamente. "Não", disse ele. "Eu só não queria que isso acontecesse de novo." Scarlett refletiu sobre isso e jogou mais um pedaço de barra para o pombo, que aceitou sem qualquer reação. "Você acha que eles aprenderam?" "Agora é menos provável que repitam", respondeu Sebastian. Scarlett assentiu, satisfeita, encostou levemente no braço do pai, e ele deixou. Ficaram ali por mais um tempo, em silêncio, sob a luz suave de outubro. 3 dias depois, Sebastian recebeu uma ligação de um número desconhecido. Quase não atendeu. Quando atendeu, a voz do outro lado era calma e profissional. A pessoa se apresentou como Eleanor Grant, recém-indicada para o conselho escolar após os acontecimentos recentes. Ela disse que havia analisado a documentação que ele apresentou e queria fazer uma pergunta um pouco incomum. Perguntou se ele já havia considerado trabalhar como consultor em governança de dados educacionais, não em auditorias ou investigações, mas na melhoria dos próprios sistemas, para evitar que situações como aquela voltassem a acontecer. Sebastian respondeu que não pensava nisso havia algum tempo. Eleanor disse que acreditava que valia a pena considerar. Comentou que havia analisado a forma como ele analisou os registros e que aquele material era uma das descrições mais claras de uma falha estrutural que já tinha visto em 12 anos na área educacional. Fez uma pausa e acrescentou de forma direta que o sistema precisava de pessoas que soubessem identificar onde estavam as falhas. Sebastian estava apoiado no balcão da cozinha, olhando pela janela para o quintal, onde Scarlett desenhava com giz no chão. Observou por um instante a concentração dela, o jeito atento com que desenhava. "Vou pensar nisso", respondeu. Eleanor disse que era o suficiente. Houve um breve silêncio natural antes de a conversa terminar. Sebastian disse que entraria em contato. Ela agradeceu e desligou. Ele guardou o celular, foi até a porta dos fundos e avisou que o jantar ficaria pronto em 20 minutos. Scarlett levantou o olhar do desenho, uma tentativa ambiciosa de algo entre um cavalo e um cachorro grande, e disse que precisava de pelo menos 30. Ele disse 15, e chegaram a um acordo em 25. Ele voltou para dentro e começou a preparar o jantar. A luz de outubro atravessava a janela da cozinha em faixas longas e suaves. A casa era simples, silenciosa, exatamente do tamanho da vida que haviam construído ali. Sebastian Reed estava ali, cortando legumes, sem pensar em Charlotte Cole, na reunião ou no e-mail de expulsão. Pensou na voz de Eleanor Grant, direta e cuidadosa de um jeito que ele apreciou. Refletiu sobre a pergunta que ela fez e nas 3 famílias que simplesmente foram embora, porque ninguém lhes deu motivo para acreditar que o sistema poderia ser corrigido. Acendeu o fogão. Lá fora, o desenho de giz parecia olhar para o quintal com olhos grandes e esperançosos. A verdadeira força dessa história não está na vingança, mas no controle emocional e na precisão estratégica. Sebastian não reagiu com impulsividade, porque entendeu algo que a maioria ignora. Sistemas injustos não são derrotados com barulho, mas com evidência.
Ele escolheu não gritar, não expor imediatamente, não buscar validação externa. Em vez disso, construiu algo incontestável. Isso revela uma diferença crucial entre reagir e agir. Reagir é emocional, agir é estrutural. E quando alguém domina essa diferença, deixa de ser vítima e passa a ser uma variável imprevisível dentro do sistema. A maioria das pessoas perde batalhas não por falta de razão, mas por não saber quando e como apresentar essa razão. Essa história ensina que nem sempre o problema está no conflito visível, mas na estrutura invisível que o sustenta. Scarlett foi apenas o ponto de entrada para algo muito maior. Um sistema que favorecia alguns e silenciava outros. A lição aqui não é apenas sobre justiça, mas sobre consciência. Saber observar padrões, questionar processos e, principalmente, não aceitar decisões sem entender suas origens. Sebastian não venceu porque era mais forte ou influente, mas porque era mais preparado. Ele não lutou contra pessoas, ele expôs um mecanismo. E isso muda tudo. Porque quando você revela o mecanismo, não corrige apenas um erro, você impede que ele se repita. Agora me diz, na sua opinião, o que é mais perigoso, um erro individual ou um sistema inteiro desenhado para esconder a verdade? Quando o silêncio é usado como estratégia, ele protege ou destrói quem o utiliza? Escreve aqui nos comentários, eu quero muito saber. E não esquece, deixa também o seu comentário com uma classificação de 1 a 10 para mostrar o quanto você gostou, porque assim eu consigo trazer mais vídeos que sejam interessantes para você. Se essa história te fez pensar diferente, deixa o like e se inscreve no canal, porque aqui, cada história é mais do que entretenimento. É estratégia disfarçada de narrativa.